Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e até que enfim agora nós sabemos qual vai ser o nome do candidato ao governo do estado de Ceará. Eu falei com vários amigos que moram no estado, que estavam por dentro aí dos bastidores, e muitos que apoiam Ciro Gomes ficaram felizes porque o Roberto Cláudio, digamos assim, é um palanque, né, que vai ali ajudar muito o Ciro no estado. Lembrando que o Ciro, por mais que apareça agora aí, né, em terceiro nas pesquisas por lá, o Ciro, né, segundo consta, sempre aconteceu assim, e o Ciro sempre venceu as eleições lá. Ele ganhou em 98, em 2002 e agora em 2018. Inclusive em 2018 ele teve mais de 40% dos votos válidos. Então essa notícia aqui do Roberto Cláudio, seu nome do PDT ao governo, agradou muito os apoiadores de Ciro, e quem não gostou nada foi o PT. Inclusive o PT já reagiu, enfim, agora está falando que talvez vai buscar um nome para concorrer contra Roberto Cláudio, né, e outros candidatos aí. Eu vou trazer notícias sobre isso, tem muita polêmica, estão acusando o PDT do Ceará de machismo e tal. Olha, tem coisa importante pra gente falar aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou e não está inscrito no canal e puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para o nosso trabalho. Pessoal, vou deixar vários links aqui no comentário fixo. Um deles vai dizer então, né, uma notícia de que o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do PDT, foi escolhido para concorrer ao governo do Ceará. A decisão foi tomada em reunião do diretório estadual do partido no início da noite da segunda-feira, dia 18. E a definição era entre ele e a governadora Isolda Sela, né, e foi no voto. Né, ali entre 84 membros do diretório, 55 votaram a favor do Roberto Cláudio e 29 a favor, né, da Isolda. Então ele venceu aqui com uma larga vantagem. Os outros candidatos, Mauro Benevides Filho, que é aí deputado federal, um nome assim, muito próximo ao Ciro também, e o Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa, eles abriram mão aí, né, pouco antes dessa disputa começar, e a disputa então se afunilou e só Isolda e o Roberto ficaram até o fim, sendo o Roberto o vitorioso. Foi um processo, né, de disputa em que ambos buscaram apoios, buscando ali fortalecimento nesse processo todo. E em todas as pesquisas observamos o quê? Que o Roberto Cláudio era, desses 4 nomes que o PDT apresentava como pré-candidatos, aquele o mais forte, né, para fazer frente ao capitão Wagner, que é o candidato de Bolsonaro no estado do Ceará. Capitão Wagner, que na minha opinião, e alguém pode vir aqui discordar, eu acho que o capitão Wagner representa um risco para o estado, que vem avançando aí em vários índices, sendo referência em vários assuntos, como educação, na questão fiscal, o Ceará não atrasa salários, tem a questão também da saúde pública lá que tem melhorado bastante, e vários outros índices, investimento público, a questão do Porto de PC, enfim. Nós temos observado ao longo das últimas décadas, né, que o Ceará, apesar de ser um estado ainda muito pobre, comparado com outros, tem avançado bem mais, e não se pode colocar isso em risco, né, elegendo, por exemplo, o capitão Wagner como governador do estado. E o Lula e o PT atuaram forte e pesado lá a favor da Isolda e contra Roberto Cláudio. Não adiantou, o Roberto venceu essa votação interna, um processo extremamente democrático, e a Vera Magalhães, né, não achou que foi democrático, de certo, ela está achando ali que foi uma coisa envolvendo misoginia e machismo. Ela publicou isso, colocou o seguinte: misoginia e machismo. Como o Ciro vai explicar isso? O próprio ex-governador do PT apoiava a sucessora. Pois bem, o próprio ex-governador do PT, o Ciro, e a disputa ali era no PDT, né? E o Camilo, que é do PT, e inclusive o Ciro, né, falou várias vezes, tem um profundo respeito. O Camilo chegou ao governo do Ceará sem o apoio do Lula, que em 2014 não apoiou o Camilo do seu partido, porque do outro lado tinha o grande companheiro, ex-golpista, agora companheiro de novo, né, mas parece que sempre amigo do Lula, Eunício Oliveira. É aquele mesmo que recebeu como sócio da empresa Manchester. A empresa recebeu 1 bilhão, quase 1 bilhão, em contratos da Petrobras sem licitação. Então, em 2014, o Lula preferiu se omitir da disputa, não declarando apoio ao Camilo Santana, que recebeu apoio de quem? Do Ciro e do Cid. Mas nessas eleições, falei com vários amigos e ficaram decepcionados com a postura do Camilo, enfim, e há quem diga, inclusive, que o Lula ofereceu para ele um ministério para ele atuar a favor da Isolda e não do Roberto Cláudio. Vamos ver como que fica essa situação. O Ivo Gomes, irmão do Ciro e do Cid, publicou recentemente de que a relação entre o Camilo, o Cid e a família não foi abalada. Vamos ver de fato se
fica alguma sequela desse processo todo, ou se eles vão superar. Eu torço para que haja uma superação e o Camilo continue unido lá com o PDT, que tem feito, insisto, né, um processo interno democrático, e que o Camilo, inclusive, ajudou, né, nesse processo, nesse projeto que eu falei para vocês, que está sendo muito bem sucedido, que antes do Camilo, o governador foi quem? Cid Gomes, que também ajudou bastante. Enfim, aí a Vera Magalhães achou então que foi misoginia e machismo. Aí ela colocou em seguida lá que a assessoria de Ciro diz que ele não votou e que a direção do diretório se deu por 55-29. Todos sabemos, segundo ela, quanto o líder tem peso nesse tipo de decisão. Está aqui o lado do candidato. Mantenho minha crítica ao processo. O pastor Alexandre Gonçalves respondeu, ele é do PDT, disse o seguinte: Vera, acompanhei o caso. Foi pelo voto de todo o diretório, como manda o estatuto. Decisão democrática, sem fulanização. Vale lembrar também que das 10 mulheres com direito a voto no diretório, 7 votaram a favor do Roberto Cláudio. Mas tem muita gente falando essa coisa de machismo, misoginia, e a Luziane Lins, petista, considerada por muitos a pior prefeita que Fortaleza já teve, também saiu falando algo, né, na minha opinião aqui, besteira. Ela disse o seguinte lá no seu Twitter: minha solidariedade a Isolda Sela, a primeira governadora do Ceará, que teve seu direito à reeleição impedido pela violência política de gênero. Pois bem, Luziane Lins, eu até comentei lá no tweet dela que eu não vi ela preocupada com as decisões do partido dela, para ver se ela acha que quando o PT faz algo também é misoginia e machismo, ou se só vale quando é de um partido que, no caso, a Luziane Lins tem claras, digamos assim, rejeições ao PDT, ao Ciro, ao Cid. Ela é alguém que lá no Ceará não dialoga bem com a família Ferreira Gomes. Eu não vi, por exemplo, a Luziane Lins prestar solidariedade a Simone Tebet, né, que nós estamos observando do Lula e o PT passando ali por cima, atropelando o partido da Simone Tebet para atrair apoio para o Lula, minar a candidatura da Simone Tebet. Será que a Luziane vai prestar solidariedade a Simone por machismo e misoginia do Lula e do PT? Marília Reis, que saiu do PT e foi por solidariedade, foi usada várias vezes pelo Lula e pelo PT como moeda de troca, né? Em várias eleições eu não via a Luziane prestando solidariedade por machismo e misoginia, ou só vale quando é alguma decisão democrática do PDT. Fabiano Contarato recentemente foi rifado no Espírito Santo, ele que era pré-candidato ao governo do estado, né? E agora o PT vai apoiar quem? Renato Casagrande, do PSB. Será que ela vai prestar solidariedade por uma suposta homofobia? Eu não acho que nenhum desses casos aqui tenha sido nem homofobia no caso do Fabiano. Ali foi um acordo no estado e o Fabiano certamente, não é possível que ele não sabia que isso fosse acontecer. Praticamente todo mundo sabia que ele ia ficar sem a possibilidade de concorrer ao governo. Então essa coisa de sair acusando tudo o que acontece, né, de machismo, misoginia, homofobia, é complicado, o que não quer dizer que não existem alguns casos. Mas essa aqui é a tática do PT nesse momento, já que não conseguiu afetar o Ciro, né, tirando ali, por exemplo, as chances do Roberto Cláudio, agora tenta usar essa tática para reduzir tudo como se fosse machismo e misoginia, o que eu lamento, né, por vários motivos. Primeiro, porque foi um processo, insisto, democrático. O Roberto Cláudio, assim como a Isolda, assim como o Mauro Benevides, o Evandro Leitão, todos eles tinham direito, né, de pleitear a vaga, de querer ser o candidato do partido. A Isolda, ok, ela era vice do Camilo, assumiu agora em abril, tem aí 3 meses e meio, 4 meses que está à frente do governo, ok, é legítima a vontade dela de ser a candidata. Assim como é legítima a vontade do Roberto Cláudio, que foi prefeito de Fortaleza 8 anos. Elegeu seu sucessor. Enquanto a Luziane é considerada a pior prefeita por muitos, o Roberto é considerado o melhor prefeito. Saiu com uma aprovação muito boa, elegeu seu sucessor, e todo prefeito de capital, independente do Ceará, de Minas, de São Paulo, ele é naturalmente um candidato, um possível candidato ao governo. Aqui em Minas, o Calil era prefeito de BH, não cumpriu o seu mandato na totalidade, ok, foi uma questão de escolha, e agora é pré-candidato ao governo de Minas. O Roberto Cláudio ficou os 8 anos, saiu muito bem avaliado. É legítima a vontade dele querer ser candidato, e ele venceu um processo interno, né? E quem dera todo o estado tivesse 4 bons nomes, né, para representar o PDT e um projeto muito bem sucedido. O PT sentiu, o Zé Guimarães andou falando muitas coisas aí, que tá triste, que não sei o quê, e agora o PT estuda, né, romper essa aliança muito bem sucedida, insisto, lá no Ceará, e lançar um nome do partido ao governo.
Se isso acontecer, o grupo aliado ali, né, a aliança que sustenta o governo, vai rachar de vez nesse momento, pelo menos no primeiro turno. Camilo Santana, ex-governador, é candidato ao Senado, franco favorito para vencer as eleições, e o nome que é especulado do PT para tentar o governo é do José Guimarães. Vamos ver se alguma coisa nesse sentido avança. Do outro lado, então, tem o Roberto Cláudio, né, que se houver um acordo, pode ser que o Roberto saia para o governo, o Camilo Santana tentando o Senado e um vice de um outro partido aliado. Pode ser que ainda cheguem a um acordo nesse sentido, mas existe a especulação, por exemplo, de que se de fato romper, o Tasso Gereissati, não sendo vice da Simone Tebet, poderia tentar a reeleição nessa chapa ali, recebendo o apoio do Ciro, Cid, Roberto Cláudio e do PDT. Vamos ver como que fica essa costura. O Eunício Oliveira, aquele mesmo, disse que o MDB, o partido dele, não estará de jeito nenhum com Roberto Cláudio, mas que vai dar o palanque pro Lula. Isso aqui, na minha opinião, se eu morasse no Ceará, era mais um motivo para eu votar no Roberto Cláudio, porque eu, né, prefiro estar num lugar distante da onde o Eunício Oliveira está. E eu espero que o grupo, né, inclusive com o PDT ali, eventualmente pode ser que alguém tenha saído ali, né, descontente da decisão, faz parte, é natural você viver ali um dia, dois de uma certa tristeza, mas que isso seja tudo superado, né, para que haja uma união em torno do Roberto Cláudio, não só do PDT, né, eu acredito que isso acontecerá lá no Estado, mas de vários outros partidos, né, para que consigam blindar o Estado da interferência, na minha opinião, quase sempre prejudicial do Lula no processo. Onde o Lula entra, normalmente há algum tipo de turbulência, sempre visando fortalecer o projeto pessoal de poder dele e não um projeto, insisto, falei isso aqui já umas 3, 4 vezes, de governo muito bem sucedido lá no estado do Ceará. Então, pessoal, é isso, eu fico por aqui. Vamos ficar atento, qualquer decisão importante lá no Ceará eu trago para vocês aqui no canal Politizando, e quem puder compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Valeu, pessoal!